falando nessa questão do juiz que deve cumprir a lei e ainda também sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, contestou a imputação de tentativa de golpe aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Em entrevista à Globo News, o ex-integrante da Suprema Corte disse não compreender como poderia ter ocorrido uma tentativa de golpe de Estado sem a participação das Forças Armadas. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. Marco Aurélio Mello foi perguntado sobre a proposta de anistia apresentada pela oposição ao governo para os envolvidos no tumulto do 8 de janeiro. Na resposta, o ex-ministro reforçou a autonomia do Congresso em analisar medidas desse tipo. A anistia é ato do Congresso Nacional e, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. Anistia é perdão, é esquecimento, é virada de página, é busca da paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. O que é pior? A anistia em si ou o enterro da Lava Jato sem direito à missa de sétimo dia? Pois é, Silvio Navarro, não é a primeira vez que o ex-ministro cita essa frase, o perdão é bem-vindo, anistia é virada de página. E, aliás, também não é a primeira vez que o ministro reforçou a autonomia do Congresso frente aos demais poderes para analisar assuntos como esse. Em março, lá atrás, ele foi até mais contundente, eu diria, quando ele afirmou que estava perplexo sobre a competência da Corte para julgar pessoas comuns envolvidas no 8 de janeiro e até ex-presidentes. Daniel, essas falas do ministro Marco Aurélio são a prova viva e ao vivo, né? Foi transmitido, pelo menos, o debate do quanto o Supremo Tribunal Federal já foi melhor no passado. Eu acompanhei esse debate com o ministro Carlos Aires Brito, por dever de ofício, evidentemente, porque se trata de uma emissora que eu considero amiga e apoiadora desse regime, desse consórcio Supremo Tribunal Federal / Poder Executivo, mas que até essa emissora, em dados momentos, e a gente tem visto isso com alguma frequência nas últimas semanas, parece despertar para alguns pontos em que a sociedade brasileira já não consegue mais compreender. E o fato do Supremo Tribunal Federal impedir e se posicionar contra algo que parte interna corporis do Congresso Nacional é uma coisa que a sociedade entende, que o eleitor entende que é um avanço de prerrogativa. Porque se o Supremo manda no Congresso Nacional, e é mais ou menos disso que nós estamos falando há um bom tempo no Brasil, então fecha o Congresso. Então não serve mais para nada. Fecha a Câmara dos Deputados, que é a caixa de ressonância da sociedade. Aliás, estão tentando aumentar o número de cadeiras. Para que vai aumentar o número de deputados se eles não servem para nada? Se tudo o que eles votam, o que eles debatem, uma proposta de emenda à Constituição não é o PL da anistia. Mas quando a gente tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, às vezes ela leva uma década para sair do Congresso. Precisa passar por comissão especial, passar por comissão de Constituição e Justiça, avançar no plenário em 2 votações com mais de 308 deputados. Depois segue no sistema bicameral ao Senado para mais 2 votações. Se modificar, volta. É uma dificuldade para você criar uma lei, uma emenda à Constituição, remendar a Carta de 88, por exemplo. E aí, um único ministro, numa decisão monocrática, vai lá e diz: isso aqui não vale nada. Ou uma turma do Supremo, que tem metade da corte, 5 no caso, 5 ministros, se reúne e diz: não vale, não queremos. Então, para que serve o legislativo? Por que está escrito lá na nossa Constituição, artigo 2º, que temos 3 poderes, um sistema tripartite de poderes harmônicos e independentes? O que o ministro Marco Aurélio está querendo dizer, e é algo que também, para quem se lembra um pouco de como funcionavam as decisões de cortes superiores no Brasil, é que era muito comum
você ouvir a expressão interna corporis, isso é uma questão do Congresso. Nós não vamos se meter nisso aqui. Isso aqui não é questão constitucional. Mas não, agora nós temos um Supremo que quer legislar, que quer mandar, que quer executar, que quer se meter no orçamento, que está dizendo que não vai permitir uma anistia. Então ele joga a luz. E mesmo o ministro Carlos Aires Brito, e finalizo aqui o comentário, neste debate que a Globo News exibiu, no final o ministro Marco Aurélio diz o seguinte, ministro Aires Brito, veja você, nós debatemos aqui, mas nenhum de nós, nem eu nem você, temos problema de cidadania, de civilidade, nós podemos sair na rua. Se nós quisermos aqui, com outras palavras, evidentemente ele disse, nós podemos ir a um restaurante, pegar um avião. Se esses ministros que estão lá não podem, é porque tem alguma coisa errada acontecendo lá. Muito bem. Ana Paula Henkel, como você avalia essa fala do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello? Daniel, o ministro Marco Aurélio Mello ele não é o primeiro que diz que o 8 de janeiro não foi golpe nenhum, que a anistia é ato do Congresso. Não custa lembrarmos que o próprio ministro da Defesa deste atual governo Lula, o José Múcio Monteiro Filho, disse também, mais de uma vez inclusive, que o 8 de janeiro não foi golpe. Vocês passaram aí o vídeo do ministro Alexandre de Moraes e realmente é complicado, né? A gente não entende, a gente tenta entender alguma coisa. Quando eu pedi para colocar a tradução ali, as legendas em inglês naquele vídeo dele, sobre que ele está interrogando o Mauro Cid, aquele vídeo daquela delação em que ele ameaça o Mauro Cid dizendo, bom, o senhor não vai contar a verdade, então eu vou até o seu pai, a sua esposa e a sua filha mais velha. Eu traduzi, coloquei a legenda ali exatamente para que o vídeo chegasse ao Congresso americano, a alguns gabinetes, mas antes de enviar, Daniel, eu mandei aquele vídeo para 2 amigos advogados para ver se a minha tradução estava correta, porque eu tive muita dificuldade de entender o objetivo de cada fala. Então eu pensei, bom, como eu sou jurista de internet, né, como diz o ministro Flávio Dino, eu mandei o vídeo para 2 amigos advogados e eles falaram a mesma coisa, que coisa complicada de entender. Esse ministro, meu Deus do céu, ele não fala nada com nada, ele mistura 3 assuntos na mesma frase, ele vai e volta. Então, Daniel, essa fala do ex-ministro Marco Aurélio, esse ponto, ele fala aqui, escrevi aqui aspas, a busca da paz social. O Brasil não tem como virar a página econômica, virar a página das reformas políticas se nós não encontrarmos esta paz social que hoje está, sim, estabelecida na aprovação desse projeto da anistia, que é de prerrogativa do Congresso. Interessante que ele dá uma cutucada ali, né? Fala sobre o enterro da Lava Jato, quase que endereçando, cutucando alguns outros ministros que ainda estão no Supremo. Portanto, Daniel, esse falatório todo do Alexandre de Moraes, e depois você vê, por exemplo, o voto do ministro Fux, no caso da Débora, do batom, né? O Moraes também desdenha do batom. A própria sentença, o próprio voto do ministro Fux ali é um tapa na cara do Alexandre de Moraes. Ontem mostramos o vídeo, eles, né, ali numa diplomacia. Não, eu não ofendi. Claro que vai haver diplomacia, mas o voto do ministro Fux é um voto que talvez numa mesa de bar seria uma coisa, ele dizendo uma sentença de 14, 16 anos é uma barbárie, é uma palhaçada, é uma afronta à Constituição, porque nós não estamos falando de um voto que sai do relator Alexandre de Moraes de 16 anos para 11 anos, como foi o ministro Zanin, né, num ato bastante covarde também. Nós estamos falando de 16 anos para 1 ano e 6 meses. Ou seja,
o voto do ministro, ele fala muito. Ele diz: vocês estão todos loucos. 16 anos para uma moça que escreveu Perder o Mané de batom. Então, eu acho que esses pontos todos, o próprio voto do ministro Fux, agora, uma peça importante também nas nossas instituições, como o ex-ministro Marco Aurélio dizer que a anistia é um ato do Congresso Nacional, isso tudo acaba caindo na mesa dele. Deputado Hugo Mota, não é possível que o senhor vai continuar fazendo stories no seu Instagram como o seu dia está ocupado, porque foi isso que ele fez hoje, como a minha agenda está ocupada, estamos aqui trabalhando para o bem do Brasil. Mentira! O senhor não está trabalhando para o bem do Brasil, não. O senhor está trabalhando para a sua base de aliados políticos que se ajoelham a um Supremo Tribunal Federal ativista. Isso tudo é para acordar mais uma vez o Hugo Mota.